suas Bíblias, o livro de João, Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 7, vou ler alguns versículos. Todos encontraram? Diz assim então a palavra: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa palavra que acabamos de ler, por tudo que o Senhor já nos proporcionou aqui nessa manhã, nesse tempo que nós nos reunimos para adorá-lo, Senhor. Nesse momento nós clamamos ao Senhor, Pai, que o Senhor nos guie, nos dirija, Senhor Deus, e que Teu Espírito tenha plena liberdade em nossas vidas, Senhor Deus, na minha, nos meus irmãos, e que nós possamos entender com clareza aquilo que o Senhor quer nos ensinar essa manhã. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem feito. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, na época do apóstolo Paulo, já na época do apóstolo Paulo, e com certeza mais antigo do que ele, havia uma seita que chamava-se os epicurreus. Já ouviu falar disso aí ou não? Já ouviu falar? E sabe qual era a tese, né? Só para resumir, a tese dos epicurreus era o seguinte, né? O importante é ser feliz. Já ouviram alguma vez alguém falar isso aí ou não? Já ouviram? O importante é ser feliz, né? E aí, com essa motivação, com esse propósito, as pessoas, né, desde o tempo dos epicurreus, isso chegou até nossos dias, com esse propósito as pessoas fazem coisas que a gente não pode nem imaginar, né? Porque o importante é ser feliz, independente do que você faça. Olha, se você tiver que enganar, engana, porque o importante, se você for feliz com isso aí, o importante, mesmo que você faça alguma coisa errada, o importante é ser feliz. E as pessoas vivem desse jeito, né? E as expectativas das pessoas com que elas fazem. Por exemplo, irmãos, nós estamos vendo nos nossos dias aí, parece que não tem como a gente fora desse contexto, o momento político que o nosso país está vivendo, nós podemos pensar que a motivação daquelas pessoas que fizeram tudo possível para entrar lá foi: o importante é ser feliz, né? 51 um apartamento emprestado, aí é difícil entender as duas coisas, né? Emprestar um apartamento para guardar documento, quer dizer, um bom documento estava ali, né? As duas coisas é diferente. Pô, prestar, né? É difícil, né? No nosso dia. Mas o importante é ser feliz, porque com certeza quem emprestou tinha uma motivação também, né? Não seria à toa que foi emprestado. Mas, irmãos, é apenas para ilustrar aqui o que nós queremos falar com os irmãos esses dias. Sabe, no texto aqui que nós acabamos de ler, nós vemos aqui no versículo 11, Jesus fala assim: eu tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós. Olha, Jesus dizendo aqui: eu tenho-vos dito isso. Sabe por que eu tenho-vos dito isso? Ele está dizendo: para que a minha alegria, a minha felicidade, a palavra, o sentido, irmãos, é a alegria, a felicidade plena, perfeita que Jesus oferece. Então ele está dizendo, olha, no texto aqui: tenho-vos dito isso, eu estou dizendo para vocês isso para que a minha alegria, o meu gozo, a minha felicidade perfeita, completa, esteja em vós. Esteja em vós. E o vosso gozo, a vossa alegria, essa alegria perfeita, completa, ele está dizendo, o vosso gozo seja completo. Portanto, Jesus está dizendo, olha, no versículo anterior, ele disse o seguinte: se vocês guardarem os meus mandamentos, versículo 10, se guardarem os meus mandamentos, permaneceres no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai,
e permaneço no seu amor. Eu tenho dito isso, tudo que nós lemos aqui anteriormente, para que vocês desfrutem da minha alegria. E aí, então, a sua alegria será completa. Então a pergunta, irmãos, o que realmente pode produzir no nosso coração, no coração do ser humano, essa alegria completa? Né? Então a resposta é tão simples, o que nós acabamos de ler aqui nos versículos anteriores, e especialmente aqui, que nós queremos enfatizar, o versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos. É difícil entender, não, né? Então, o que nós podemos assim, irmãos, poder definir aqui, que é o que torna a pessoa de fato feliz, realmente feliz, que torna essa pessoa a pessoa mais rica nesse mundo, é a fidelidade a Jesus. A fidelidade a Jesus é que torna as pessoas felizes e as mais ricas desse mundo. E por isso, irmãos, eu gostaria de pensar um pouquinho junto com os irmãos o que implica, né, essa fidelidade a Jesus. Porque, de uma forma genérica, Jesus está dizendo, olha, guardar os meus mandamentos. Mas Jesus mandou no nosso meio, e a sua palavra inspirada pelo Espírito Santo tem tanta coisa para a gente, né, avaliar, pensar e poder realmente colocar em prática. O que de fato implica essa fidelidade a Jesus, ser fiel a Jesus? Eu gostaria de lembrar junto com os irmãos, aqui em João capítulo 1, versículo 14, lembrando o texto lá que fala que o verbo se fez carne, né? O verbo se fez carne, é algo muito importante, irmãos. É um versículo tão conhecido da gente, mas a implicação dele é tão profunda, né? Porque quando diz que o verbo se fez carne, nós temos que lembrar que esse verbo que se fez carne é o Criador de todas as coisas. A Bíblia fala que tudo foi criado por Ele, e que sem Ele nada do que foi feito se fez. Portanto, esse verbo é o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Tudo foi feito por Ele, a Bíblia fala. E agora a Bíblia diz que nós vimos, né, a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Esse Deus maravilhoso, Jesus, o verbo de Deus, que se fez carne. Nós temos que lembrar uma coisa tão importante, mas extraordinariamente importante. O verbo se fazendo carne, por que ele se fez carne? Qual foi o motivo dele se fazer carne? O Deus Criador, o Criador de todas as coisas, se tornar, se fazer uma criatura. Sabe, irmãos, é extraordinário quando nós pensamos nesse fato específico. Quando nós imaginamos o motivo por que Jesus se fez carne, nós ficamos, sabe, se a gente tiver realmente sensibilidade para poder entender a situação, nós vamos ver que é algo extraordinário. Porque o que motivou Jesus a fazer carne não foi apenas, amados, a situação do ser humano, né? De não ter nada nele capaz de poder torná-lo novamente aceitável diante de Deus. A situação do ser humano, perdido, completamente perdido, e nada poder fazer por si mesmo. Nós sabemos que um dos motivos foi por isso aí. Mas o motivo principal, que eu imagino, vejo aqui, em Jesus, o verbo ter se feito carne, foi o coração do Pai. Foi o desejo do Pai. Foi o motivo porque o Pai criou toda a humanidade. Portanto, Jesus, ao mesmo tempo que Ele nos amou de verdade e se fez uma de suas criaturas, como uma de suas criaturas, Ele também tinha algo muito importante também, que era o coração do Pai, o desejo do Pai, né? O desejo do Pai, o que motivou a Trindade ali a criar a humanidade. Então, Jesus tinha um motivo muito importante para poder se fazer carne. Imagine a humilhação de Jesus, né? Às vezes nós imaginamos a respeito da humilhação de Jesus, se ouve muito e fala-se muito e pensa-se que a humilhação de Jesus foi ali na cruz. Começou ali na cruz, no momento que ele foi preso, né? No momento que ele sofreu toda aquela vergonha que ele passou, ser despido, ser colocado numa cruz. Não, irmãos, a humilhação de Jesus começou lá em Belém, quando o Deus Criador se fez criatura. Ali começou a história, a humilhação de Jesus. Ele tinha um motivo para isso aí, e nós precisamos considerar esse fato para poder entender por que nós podemos ser tão felizes ou as pessoas mais ricas do mundo quando somos fiéis a Ele. Quando Jesus fez carne, Ele se esvaziou totalmente da sua glória. Nunca, né? Mas Ele nunca deixou de ser a pessoa do verbo. Jesus, Ele esvaziou-se da sua glória, mas Ele nunca deixou de ser a pessoa do verbo. E na forma humana, a Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 8, na forma humana, Ele
foi obediente, a Bíblia diz, obediente até a morte, morte de cruz. Então o texto, irmãos, que nós estamos relatando aqui é muito conhecido. Muito conhecido, as pessoas realmente têm procurado até decorá-lo, porque é extraordinário esse texto aqui. Jesus é maravilhoso, tipo, Timóteo diz isso aí, que ele fez isso para nos ensinar, para nos motivar, né? E voltando então ao fato de o que implica ser fiel a Jesus, é ter as mesmas atitudes que ele teve, pensar e agir como ele. Então, o que realmente implica, irmãos, sermos fiéis a Jesus, ter essa fidelidade a Jesus, senão a gente pensar, agir, falar como ele, de verdade como ele. Jesus teve uma vida perfeita, irrepreensível. Efésios fala isso aí no capítulo 1. 1 Pedro também fala. Jesus se esvaziou, tornando-se homem, como acabei de dizer para os irmãos, né? E depois, como homem, Jesus se esvaziou para se tornar homem, mas depois, como homem, ele continuou se esvaziando. Isso é extremamente importante, irmãos, porque aí nós nos identificamos. Como Deus não, mas como homem, Jesus continuou se esvaziando. Como que ele continuou se esvaziando? De que forma que Jesus continuou se esvaziando? Quando ele diz, né, em João capítulo 4, versículo 34, capítulo 8, versículo 29, não fazendo nunca a sua própria vontade. Então, Jesus se esvaziou-se da sua glória, aquela glória que depois ele orando ao Pai, falou assim: Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha junto de ti. Jesus esvaziou-se de verdade, para poder se tornar-se homem. Mas como homem, agora nós nos identificamos como que ele se esvaziou. Continuou se esvaziando, e continuou se esvaziando, nunca fazendo a sua própria vontade, sempre obedecendo. Jesus obedeceu, sempre obedeceu. Ele diz assim, na sua convicção com o Pai: olha, eu nunca estou sozinho. Eu gosto desse versículo, irmãos. Eu nunca estou sozinho. Eu nunca. O Pai sempre está comigo, porque eu sempre faço a sua vontade. Sempre faço a sua vontade, né? Portanto, irmãos, fidelidade a Jesus. Jesus falou assim, lá em João capítulo 13, versículo 15, ele diz que ele deixou exemplo, para que assim como ele fez, nós façamos também. E portanto, como Jesus foi fiel, como Jesus foi verdadeiramente fiel em tudo, irmãos, em tudo. Todo o plano traçado pelo Pai, tudo aquilo que Deus idealizou, porque o plano de salvação é idealizado pelo Pai, tudo. Jesus foi fiel cabalmente, em tudo. Jesus foi fiel. E em momento algum Jesus teve algum receio ou pensou, não, tudo Jesus foi fiel. E ele falou assim: eu vou deixar exemplo para vocês, para que vocês também façam a mesma coisa, para que vocês possam viver dessa mesma forma. Então os epicurreus, eles diziam: olha, importante é ser feliz. Você engana, você mata, você faz o que precisa fazer, porque o importante é ser feliz. Jesus não. Jesus, o importante é ser obediente. O importante é realmente fazer aquilo que o Pai deseja que eu faça. O importante é realmente obedecer. O importante realmente, para ser feliz de verdade, é ter paz, é ter plenitude com Deus. E portanto, irmãos, a única maneira de nós sermos verdadeiramente felizes, você quer ser feliz de verdade, a única maneira de um crente, agora que conhece a verdade, ser feliz, é ser fiel a Deus, ser fiel ao Senhor. Não tem outra maneira. Porque a falta de fidelidade, irmãos, elimina, tira a paz. Quando alguém peca, quando nós deixamos de ser fiel a Deus, quando o pecado vem, ele rouba tudo que nós temos. Ele rouba a nossa paz, ele rouba a nossa tranquilidade, ele rouba tudo. E por isso, então, você quer ser feliz de verdade? Portanto, ser fiel ao Senhor, ser fiel a Deus, ser fiel a Jesus, né? Jesus se esvaziou, nunca fazendo a sua própria vontade. Então, amados, e nós? Como que nós podemos, então, na prática, né, podemos ser fiel a Deus? Existem alguns textos, irmãos, que são assim, como dizer assim, clássicos, né? São algo que eu tenho colocado na maioria do que eu falo, porque faz parte, eu penso muito nisso aí.
E aí então eu grifo aqui, eu escrevo ali, sabe? Porque eu quero lembrar-me sempre disso aí. Porque quando a gente olha a maneira com que Jesus tratou, com Jesus ensinou, nós podemos ver que aquilo ali é a base, é o caminho, é a direção para que nós possamos seguir. Não tem outra forma de nós sermos fiéis a Deus se nós não seguirmos essa trilha que Jesus deixou para a gente aqui, nos ensinou aqui. E são coisas, irmãos, que o homem natural certamente não vai aceitar, não vai querer, vai realmente ser um empicurreu. Olha, eu quero ser feliz, mas isso aqui não, né? E aí então, queridos, nós olhamos lá em Lucas capítulo 14, versículo 33, os irmãos certamente vão lembrar disso aí. No capítulo 14, no texto do capítulo 14 de Lucas, a Bíblia nos ensina o seguinte, que Jesus falando, né, ele diz assim, olha, ninguém começa a construir uma torre antes sentar para fazer as contas, de que se quando começar a construção ele vai ser capaz de chegar até o fim. Nenhum rei sai para a guerra sem antes sentar com os seus generais lá e considerar o número de soldados que ele tem aqui, o número que eles lá vão ter, para ver se ele pode enfrentar essa luta. Vai ser capaz de ir até o final, ser vitorioso nessa luta. Portanto, Jesus está dizendo para nós, olha, não adianta você querer dizer que você vai me seguir apenas. Não, não é isso aí não. Você tem que estar consciente de que tem um custo. E você tem que estar consciente, saber realmente considerar se você é capaz de pagar esse custo. Se você é capaz de ir até o fim. Porque começar é fácil, irmãos. Tudo é fácil começar, não é assim? Tudo que nós façamos na vida, olha quanta coisa eu já comecei e com vergonha dos meus irmãos parei no meio do caminho. Esse arrependimento, irmãos, verdade, eu posso olhar para trás e quanta coisa eu me arrependo de não ter ido até o fim. É fácil começar, né? É fácil. Mas a vida cristã, irmãos, é a coisa mais extraordinária que tem, é a única coisa capaz de realmente realizar completamente o coração do ser humano. Por isso, então, Jesus está falando, você quer ser feliz de verdade? Então, considera isso aí, né? Se você é capaz de ir até o fim. E a maneira de ir até o fim, irmãos, é abrir mão. Para poder chegar lá, nós temos que abrir mão de algumas outras coisas. Nós não vamos poder carregar tudo junto com a gente. Nós vamos ter que alguma coisa renunciar. E a Bíblia nos ensina aqui uma maneira de ser feliz. Jesus mostrou para a gente, é a renúncia. Jesus renunciou. Jesus foi o modelo. Ele renunciou tudo por causa da obra que Deus havia lhe confiado. Por causa de cada um de nós. Jesus nos amou, de verdade a Bíblia fala, né? Ele nos amou como o Pai, de verdade, até o fim a Bíblia diz, porque também o Pai nos amou, e por causa disso também Jesus, realmente nos tornamos objeto do seu amor. Jesus nos amou de verdade, e sabe, irmãos, por causa disso Jesus abriu mão, renunciou à glória que ele tinha lá com o Pai, por um tempo, por um momento, para poder vir aqui, fazer-se uma de sua criatura, para poder realmente resolver um problema que nós não podíamos resolver. Jesus nos ensinou isso aí. Em Marcos capítulo 8, versículo 35, lembrando mais uma vez, o texto diz para nós que se nós quisermos ganhar a nossa vida, o que vai acontecer? Vamos perdê-la. Mas se nós perdermos a nossa vida por amor a Jesus, vamos ganhá-la. Todo mundo nós sabemos, né? Mas você sabe a implicação disso aí, irmãos? O que significa isso aí, perder essa vida? O que é perder essa vida que o texto está nos dizendo? Sabe, às vezes ficamos confusos com isso aí. Porque a implicação disso aí é uma coisa que realmente mexe com a gente de verdade. Podermos perder a nossa vida, como o texto está dizendo, significa deixarmos de ser dono dela. E você, eu e nós aqui como seres humanos, nós temos uma dificuldade muito grande, porque a todo momento nós queremos tomá-la de volta. Mas Jesus em nenhum momento ele tomou a vida dele de volta. Em nenhum instante Jesus teve qualquer dúvida com relação a isso aí. Ele de fato, para agradar o coração do Pai, ele entregou a sua vida. Ele ficou totalmente sujeito, submisso à vontade do Pai. E é exatamente o que o texto está nos dizendo. Perder a nossa vida é ficar totalmente, completamente sujeito à vontade do Pai. É não ser dono mais da nossa vida. Porque agora nós temos um dono. Nós temos um Senhor, nós temos um aio, nós temos um Kyrios, nós temos um dono. E por isso então, se eu perder a minha vida, significa, não sou mais dono. Agora Jesus é dono dela. E por isso, amados, é isso aí. Quer ser feliz?
Deixe sua vida no altar de Deus mesmo, para que Jesus seja o dono dela de verdade. Ele te dê a direção para você, nos ajude no caminhar. Sabe, amados, tem tantas coisas que transcorrer da nossa vida, que quantas vezes nós queremos tomar de volta, não é isso? Sabe, um dos problemas mais graves que nós enfrentamos como seres humanos é tentar por nossas forças resolver as situações, os problemas. É assim que nós fazemos, irmão. Não é tampar só com a peneira, não. Nós temos consciência. Quando eu perguntei para os irmãos o que perdeu a sua vida, quem perdeu a sua vida, os irmãos responderam, ganha lá. E quem perder a sua vida, os irmãos responderam, ganha lá. Nós sabemos, irmãos. A verdade é que saber só não muda a nossa vida. Precisa mais do que saber. É aquilo que tem sido insistido. Toda vez que termina uma mensagem, tem uma aplicação, alguma coisa para motivar a pessoa a praticar aquilo que nós sabemos. Porque só conhecimento não muda. Não adianta a pessoa for lá fazer engenharia, depois ir trabalhar, não praticar aquilo ali. A verdade é que quando nós sabemos a verdade, nós temos que colocá-la em prática. E a maneira de nós colocarmos em prática é colocar nossa vida no altar de Deus e não tirá-la mais. Para que Ele realmente seja o dono dela. De verdade ser o dono dela. Né? E por isso então Jesus vem nos ensinando. E agora aqui, o texto aqui, em Marcos mesmo, no capítulo 8, ele falou assim que quem quiser ser meu discípulo, ele diz assim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nossa, os irmãos já ouviram. Tanto eu como outras pessoas aqui falaram a respeito. Mas toda vez que nós ouvimos sobre isso aqui, irmãos, tem que trazer para no nosso consciente uma reflexão. Sabe, se nós pararmos agora aqui para pensar e perguntarmos para nós mesmos assim, o que significa, o que quer dizer, o que Jesus está dizendo, negue-se a si mesmo. Sabe, você responderia para você mesmo essa pergunta? O que significa negar-se a si mesmo? De verdade. Será que todo mundo aqui tem plena consciência do que significa negar-se a si mesmo? Eu gostaria de mencionar alguma coisa para os irmãos aqui do que significa negar-se a si mesmo, e aí então você pode refletir no seu coração se isso aí tem sido algo realmente real na sua vida, para poder te levar a essa reflexão. A primeira coisa, para poder uma definição simples, negar-se a si mesmo é o oposto, de evidenciar o nosso eu. É o contrário. Significa deixar orgulho, significa deixar a soberba, significa deixar a falta de solidariedade com o amor ao próximo. É afastar, de verdade, afastar a nossa independência em favor da submissão. Negar-se a si mesmo é afastar a independência em favor da submissão. Não sou mais eu. E também, irmãos, negar-se a si mesmo é perdoar, é amar o próximo, amar o inimigo, orar pelos que nos maltratam, ter a humildade de Cristo, andar em santidade como Jesus andou, fazendo sempre a vontade do Pai. Olha, é tudo isso aí negar-se a si mesmo. Tudo isso aí, negar-se a si mesmo, não sou eu mais. Sabe, negar-se a si mesmo não interessa mais eu. Sabe, quem tem que evidenciar aquilo que Paulo falou, não sou eu mais que vivo. É Cristo que vive em mim. E portanto a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Portanto era assim que Paulo vivia. Paulo havia negado-se a si mesmo. Não era mais ele que vivia, não era mais dono da sua vida, não era ele que conduzia a sua vida, não era ele que dirigia as coisas da sua vida, era ele realmente que dependia totalmente de Deus. E portanto, dependendo de Deus, como o texto que o Lucas acabou de ler aqui, depois de ser açoitado, depois de ser realmente ali violentamente maltratado, Paulo então, quero falar para o povo. E quando ele vai falar para o povo, o que tinha no coração dele para falar com o povo? Ele só tinha um motivo, um desejo, que aquele povo pudesse entender a verdade. Sabe, aquele povo maltratava, mas não importava a ele mais, o que importava era Jesus. Aquele povo precisava conhecer Jesus. E portanto, ele tinha negado a si mesmo, não era mais ele que vivia, era Cristo vivendo através da vida dele. Então, negar-se a si mesmo significa aquilo que significa para Paulo. Está pronto para todas as coisas mesmo, É realmente deixar de lado mesmo a nossa independência em favor da submissão a Jesus, negar, perdoar o inimigo, orar pelos que maltratam. Era assim que Paulo fazia, é assim que Jesus fez, e portanto, irmãos, quer obedecer a ordem de Jesus,
e negar-se a si mesmo, é isso que nós temos que fazer. Sabe, não sou eu mais que vivo. É você que continua vivendo a sua vida, não? Se for, tem alguma coisa que precisa ser mudado, né? Nós professamos nossa fé em Jesus. Nós cremos em Jesus. E muitos aqui, se nós perguntarmos para a maioria, ou talvez todos aqui, perguntar se você tem certeza de vida eterna, vamos responder que sim. E por isso, então, amados, significa que esse versículo tem que ser realidade na nossa vida. Esse texto, negar-se a si mesmo, né? Não sou mais eu que vivo, nós temos que olhar para Jesus, ver como Jesus viveria, como Jesus andava, como Jesus agia, e fazer exatamente a mesma coisa. E ele continua a tomar a cruz. Nega-se a si mesmo, tome a sua cruz. O que é tomar a cruz? Eu estou tentando fazer aqui uma definição, irmãos, porque nós podíamos passar um tempo enorme aqui falando só sobre isso aí, que teríamos assunto para muito tempo para poder falar sobre isso aí. Mas tomar a cruz é estar disposto a sofrer a rejeição, vergonha. Olha, tudo que sofreria, literalmente carregando uma enorme cruz de madeira nas costas. As pessoas naquele tempo de Jesus, quando viam o outro só passando com uma cruz nas costas, já sabiam o que ia acontecer, não sabia? Já sabiam o que estava por acontecer. Então, se tomar a sua cruz é estar disposto a tudo aquilo que de fato aconteceria ou acontecia com aquelas pessoas quando colocavam uma cruz de madeira nas costas. É verdade. Tomar a cruz, irmãos, é estar disposto a sofrer a rejeição, a vergonha, tudo que Jesus sofreu. Estar disposto a identificar-se com Cristo em todo o seu sofrimento significa abnegação, significa até tortura, morte. É isso tomar a cruz. É realmente se identificar com o sofrimento de Cristo. É o lugar de entrega mesmo, né? É isso, tomar a cruz. E siga-me, siga-me. Não é apenas uma frasezinha, duas palavras aqui, mas siga-me significa, irmãos, nós podemos pensar, é ir onde Ele for nos enviar, é ir onde Ele iria, é estar onde Ele estaria, viver como Ele viveria, estar como Ele estaria. Portanto, seguir a Jesus é exatamente fazer aquilo que Jesus faria, estar onde Ele estaria, andar onde Ele andaria, falar o que Ele falaria. Isso que significa isso aí. Portanto, olha, se alguém quiser vir após mim, né, se alguém quiser vir após, negue-se a si mesmo. Nós sabemos que negar-se a si mesmo é abrir mão da nossa independência e se sujeitar. Não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive. Tomar a cruz é realmente estar disposto a poder seguir, para seguir Jesus, estar disposto a tudo que realmente implica a cruz. Aquilo que a cruz implicava no passado não mudou ainda, continua a mesma coisa. Implica a abnegação, implica sofrer o sofrimento que Jesus sofreu, implica sofrer a gozação, a piada, o afastamento, a solidão, muitas vezes, tomar a cruz. Mas é estar disposto, Paulo estava. Implica seguir Jesus, irmãos, é não ir jamais no lugar que Jesus iria. É não falar jamais o que Jesus falaria. Realmente, amados irmãos, é exatamente fazer aquilo que Jesus faria. Isso é seguir Jesus. Seguir Jesus de verdade. Siga-me, o texto nos diz, né? Portanto, queridos, Jesus, Ele nos ensinou muito mesmo, né? E aí então, amados, quando Ele, no capítulo 13, que eu mencionei aqui, versículo 15, 35, que Jesus falou, né, que Ele deixou exemplo para que nós fizéssemos a mesma coisa. Né? O contexto diz quando Jesus então lavou o pé dos seus discípulos. E ali Jesus mostrou aquilo ali. Ele estava ensinando algo muito importante para os seus discípulos, que se não houver na vida de um cristão, na vida de um crente, ele na verdade, irmãos, certamente, né, seria apenas um professo. Por quê? Porque Jesus, amados, Ele é o Senhor. E quando Jesus lavou os pés dos discípulos, né, nós pensamos assim, humilhou-se, humildemente, dobrou-se para lavar os pés dos seus discípulos, mas era alguma coisa mais ainda além disso aí, porque aquilo que Jesus estava fazendo, aquilo que Jesus fez, lavar os pés dos seus discípulos, não era simplesmente isso aí, não era o comum, não era alguma coisa que qualquer pessoa faria, não. Quem fazia, quem era responsável para fazer isso aí, quem é levado a fazer isso aí naquele tempo, eram os escravos mais que estavam ali baixo mesmo. Aqueles que tinham menos, relacionamento na sua casa. Era aqueles escravos, era alguma coisa que era feito por escravos. Lavar os pés quando a pessoa chegava na casa de alguém lá com os pés sujos. Porque andava de sandália naquele terra, ficava com os pés sujos.
E aí então, quando entrava naquela casa, o dono da casa pegava, punha o escravo para lavar o pé daquela pessoa. E Jesus então se colocou nesse lugar, nesse ponto. Ele lavou os pés dos discípulos, uma tarefa que era feita por escravos. Então, amados, quando Jesus nos ensina tal coisa extraordinária, é impossível ser discípulo de Jesus se não houver a mesma coisa que havia no coração de Jesus, a humildade que havia no coração de Jesus. Foi humilde, a Bíblia fala, né? É impossível ser discípulo de Jesus e nutrir qualquer coisa que extrapole esse fato aí. Jesus nos ensinou também aqui no capítulo 15, mesmo versículo 12, a respeito de nós nos amarmos, amar o próximo. Olha, vocês vão ser meus discípulos, serão conhecidos como meus discípulos quando vocês se amarem. Você é amar de verdade. Sabe, irmãos, Jesus amou de verdade, e nós somos capazes. E tem uma coisa importante, mas muito importante, porque amar, e os irmãos certamente já ouviu, amar não é um sentimento facultativo. Alguma coisa que você faz se você quiser. Quando a pessoa ama porque faz do jeito que quer, como quer, no tempo que quer, porque quer. Não é o amor que Jesus ensina. É alguém que está longe daquilo que Jesus tem ensinado. O Senhor falou assim, olha, amar, o mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros. Mandamento. Ordem, amai a ordem. Portanto, Jesus está ordenando que eu ame os irmãos. E os irmãos me amem como Ele amou. Incondicionalmente. Dá para entender tal coisa? Então é impossível, irmãos, que no seio da igreja ou no meio dos discípulos de Jesus exista alguém nutrindo raiva de alguém, mágoa, indiferença ou qualquer coisa contra qualquer pessoa. Como pode? Isso aí frontalmente é uma ordem que Jesus deu. Isso significa pecado e grave. Porque Jesus falou, se nós não amarmos e não perdoarmos como Ele perdoou, nós não seremos perdoados, não é isso que a Bíblia fala? E por isso, queridos, é imprescindível que nós obedeçamos Jesus também nesse ponto. O amor de Deus é diferente. Ele não depende de reciprocidade, de elogios. Ele é imparcial e parte da essência daqueles que são discípulos de Jesus. Você é um discípulo de Jesus de verdade? Sabe, irmãos, ser discípulo de Jesus é algo extraordinário. Porque, sabe, não existe nada nesse mundo, irmãos, que pode ser mensurado em relação ao ser um discípulo de Jesus. É impossível você comparar com qualquer coisa. É algo que, sabe, ele transcende essa vida aqui. O discípulo de Jesus, ele tem vida eterna com Deus. O discípulo de Jesus, irmão, tem expectativas. O discípulo de Jesus tem esperança. O discípulo de Jesus aguarda aquele momento, sabe, aquele momento crítico, aquele momento extraordinário que nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor, para estar para sempre com Ele. É isso que a Bíblia nos ensina. Portanto, a qualquer momento nós podemos nos encontrar com esse Senhor. Você imagina, irmãos, se esse momento nos encontra com o nosso coração cheio de raiva, cheio de ódio, de mágoa, falta de perdão e tantas outras coisas. Pensa sobre isso aí, queridos. Se você tem alguma coisa contra qualquer um, não deixe para amanhã para resolver essa situação, porque você não sabe quando o seu Senhor vai voltar. E por isso precisa ser resolvido. Precisa tratar esse coração, porque é impossível, irmãos, vivermos reagindo em desamor. E sim, mas viver em amor, como a Bíblia nos ensina, irmãos. E esse reagir em amor acaba transformando alguém, né, que era inimigo de Deus, em apaixonado por Deus, sabe? No mundo aí, quando as pessoas estão aí e veem a ação dos crentes, daquelas homens, daquelas pessoas que foram transformadas por Jesus de verdade, que aprenderam a amar como Jesus, e vê as pessoas retribuindo o ódio, a raiva, até mesmo a violência com amor, oh, irmãos, pode ter certeza que em algum momento isso aí vai arrebentar esse coração. E essa pessoa vai conhecer Jesus de verdade através dessas atitudes, porque nós não reagimos como as pessoas reagem, nós aprendemos com Jesus. Você já imaginou Jesus, quantas vezes ele foi inquirido, quantas vezes ele enfrentou tantos, né, problemas junto com o seu povo, foi rejeitado pelo seu povo. Um momento eu lembro bem aqui que eu imagino como podia ser o meu coração se eu ouvisse o que Jesus ouviu, né? Quando falaram a respeito dele, perguntaram de onde ele era, falaram, ele veio de Nazaré.
É o Nazareno. E assim, alguém disse assim, mas será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O que pode vir de Nazaré? Só tem porcaria lá. Esse foi mais ou menos isso que disse, a respeito de Jesus. Então, Jesus, irmãos, apesar de tudo isso aí, ele continua amando. Ele não mudou, ele continua seguindo em frente naquilo que Deus havia proposto para ele. E ele diz para nós em Hebreus capítulo 11, olha, deixa todo o pecado e embaraço que estão de perto vos rodeia. E siga em frente, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Por isso, queridos, Jesus, ele tinha um alvo, tinha um objetivo, ele não desviou-se desse objetivo. Ele amou e amou até o fim, a Bíblia nos ensina. E nós precisamos aprender com ele, mais uma vez, a amar como Jesus. Nos amarmos, nos relacionarmos em profundidade, vivemos de verdade, irmãos, da maneira com que Deus planejou para nós. Né? E aqui para completar, irmãos, nos relacionarmos de verdade com Deus, de uma forma bem transparente mesmo. Né? Chegar diante de Deus, irmãos, aprender isso aí, desenvolver essa intimidade com Deus, sabe? E poder chegar diante de Deus como se nós pudéssemos ter segredo com Deus, né? Nós sabemos que não é possível. Mas muitas vezes nós chegamos diante de Deus e falamos tantas coisas, mas aquilo que está lá no fundinho, lá no fundo mesmo, nós evitamos até de falar. Não falamos, não nos abrimos com Deus. É impossível guardar segredo de Deus, irmãos. E por isso, para a gente ser íntimo com Deus, precisamos ser transparente com Ele, falar a verdade com Ele, abrir nosso coração mesmo diante dEle, para poder ser transformado por Ele, para ser tratado por Ele, precisamos abrir nosso coração de verdade com Ele. Então é isso que nós queremos aqui, que Jesus fala também no versículo 15 aqui, para podermos ser transparentes mesmo, né? Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Jesus falando, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, eu tenho feito conhecer. Ele fez isso conosco. Agora, como nós temos feito com Ele? Irmãos, não tem como guardar segredo de Deus. Não tem como guardar segredo de Jesus. Portanto, quando você chegar diante dele, abre seu coração. Abre completamente. Peça a direção dele. Peça perdão. Peça que ele te guie. Peça que ele mude o seu pensamento. Peça, olha, fale com Deus de verdade. O que ele deseja, irmãos, é esse relacionamento profundo com ele. Esse relacionamento íntimo com ele, de verdade. Como amigo mesmo que ele está dizendo aqui. Como amigo. Já não falo mais como servo. Nós o chamamos de amigo, porque o amigo não esconde mais nada. Jesus é seu amigo, não esconda nada. Sabe, eu falo, mas eu não esconde, claro que esconde, todos escondem. E por isso o primeiro ponto é poder admitir tal coisa e ser íntimo com Jesus. E a intimidade com Jesus tem um preço é a obediência, ser obediente. E ele diz aqui para completar, irmãos, que algo que glorifica de verdade o Pai é que nós frutifiquemos. Né? Nisso será glorificado o vosso Pai Celestial, que deis muito frutos. Sabe, amados, vou fazer uma pergunta aqui para os irmãos que eu ouvi, e aquilo, naquele dia que eu ouvi realmente chamou muito a minha atenção. Eu penso muitas vezes sobre isso aí. O pastor estava pregando, né? E ele estava pregando, falando a respeito desse produzir frutos. E ele disse assim para os irmãos que estavam na igreja naquele dia lá. Ele disse assim, olha, por favor, olha do seu lado. Todo mundo olhou para o lado, né? Porque ele queria, né? Olha para o outro lado. Olha para trás. Visualiza as pessoas que estão à sua frente e vê se no meio de todos esses tem uma única pessoa que seja fruto direto do seu trabalho para Jesus. Nossa, irmãos, que chamado, né? Vê uma, pelo menos uma que tenha sido fruto direto do seu trabalho para Jesus. Produzir frutos, irmãos. Produzir frutos é isso aí. Essa vida santa, reta, em que através da sua vida você possa chamar a atenção e muitas pessoas conhecer Jesus através da sua vida. Sabe, pessoas crentes, outros irmãos que andam ao seu lado, ser motivados, ser desafiados a viver uma vida regrada, uma vida de fé, uma vida de amor, uma vida de santa diante de Deus. Não apenas trazendo pessoas para Jesus, mas também motivando os que estão do seu lado a continuar firme, a seguir firme com Jesus. Sabe, isso que é frutificar. Então, quando aquele homem perguntou isso aí, falou isso aí, chamou minha atenção, eu nunca mais esqueci, porque eu olhei para trás e para frente, irmãos. E eu olhei e não vi ninguém.
Sabe o que isso significou? Portanto, irmãos, não posso esquecer tal coisa. Porque Ele falou comigo, falou para mim aquilo ali. E certamente Deus está falando com você também. E se você olhou, pensou, pelo menos em pensamento, pensou, se há alguém no nosso meio que foi fruto direto do seu trabalho para Jesus, será que houve? E por isso então é preciso que nós tenhamos consciência disso. E que quer ser feliz de verdade, obedece. Quer ser feliz de verdade, seja fiel a Jesus. E fidelidade a Jesus, meu, é produzir frutos, porque Ele falou assim: nisto é glorificado meu Pai, que vocês produzam frutos, frutos de verdade, frutos que permaneçam. É isso aí, amados. E terminando aqui então, amar é um mandamento, queridos. Ser fiel é a porta de verdade da alegria e intimidade. É a porta do conhecimento, podemos conhecer profundamente. Quanto mais nós nos revelamos a Deus, Ele já conhece, mais Ele se revela a nós, sabia? Quanto mais nós chegamos diante dEle e abrimos nosso coração, mais Ele permite que nós conheçamos Ele. Então, amados, quer ser feliz de verdade? Quer ser feliz de verdade? Seja fiel a Jesus. Você vai descobrir que não há nada nesse mundo comparável à alegria plena que só Jesus pode nos dar. Amém? Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua graça maravilhosa, pelo Teu amor bendito, Pai. Pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por esse tempo que passamos já na Tua presença, Senhor Deus. Nos desafie com a Tua palavra, Senhor Deus. Nos ajude a guardá-la no nosso coração, Pai. Para que sejamos cada dia desafiados, motivados a fazer aquilo que realmente alegra o seu coração, Pai. E sabemos, como Neemias disse, que a alegria do Senhor é o que nos fortalece, que nos dá força para seguirmos em frente. Muito obrigado, Pai, por tudo que nos tem dado. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.